Fala pessoal, meus amigos e amigas aqui do meu canal. Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas ao meu canal. Se você está chegando aqui agora, já capricha no like, desce o dedo nesse like para gente subir o canal cada vez mais. E se você já é inscrito, agradeço do fundo do coração. E não esqueça do sininho para receber os futuros vídeos aqui do canal, hein? Inscrevendo-se, o like e o sininho. É um combo rápido, prático. É só 3 cliques e você já está inscrito aí. Então, se você chegou neste vídeo com esta dúvida, como cuidar de plantas dentro da sua casa? Estou lhe respondendo, não sei. Ou dentro do apartamento ou algum lugar. Quais os requisitos básicos? Como cuidar delas? Então, vem comigo neste vídeo que você vai vir e vai descobrir. Bom, primeiro de tudo, antes de começar o vídeo, você já conferiu a inscrição do canal? Já é inscrito? Já deixou o like também? Deixa o like pra nós aí. Então a primeira coisa para você saber como você pode cuidar bem das suas plantinhas dentro da sua casa, dentro mesmo, é saber os tipos de planta que você precisa ter. Basicamente, para dentro de casa, eu sempre recomendo plantas de sombra. É o quê? E o que seria isso, Cleverson? Você deve estar se perguntando. E eu vou explicar para você, jovem gafanhoto. É simplesmente assim. Plantas de sombra são aquelas plantas que são classificadas que plantas que não precisam de muita luminosidade do sol. E eu vou explicar mais para frente sobre a luminosidade do sol, que é importantíssimo para as plantas que vivem dentro de casa, hein? E essas plantas de sombra, eu já estou com um exemplo de uma aqui, mas essa aqui não é um bom exemplo porque ela é uma suculenta. Vou falar dela mais pro final. Mas eu peguei ela só como exemplo, porque eu estou gravando o vídeo aqui à noite e não deu para gravar as minhas que estão nas janelas. Voltando, as plantas de sombra. Então, você precisa delas se você quiser ter algumas plantas dentro mesmo da sua casa, lá dentro da sua sala, no seu quarto, no escritório e por aí vai. Essas plantas de sombra são várias plantas são de sombra, mas elas são classificadas de sombra por não precisarem de luz totalmente direta batendo nelas. Como no caso das suculentas aqui, elas precisam sim, mas as de sombra, no geral, não. Vou citar alguns exemplos, como o lírio da paz. Temos também o café de salão, que são as aglaunemas, samambaias. Sim, as samambaias são plantas excelentes para dentro de casa, né? Isso aí muita gente deve saber. Falar em samambaias, já vou abrir um adendo. Aqui no meu canal já tem um vídeo que eu falo somente dos 10 tipos de samambaias diferentes que eu tenho aqui em casa. Vou deixar aqui no card ou na descrição do vídeo para vocês conferirem lá depois. Mas espera, acaba esse vídeo primeiro para vocês conferirem depois lá essas samambaias incríveis que eu tenho. Então voltando, samambaias sim são um tipo de planta de sombra. E o que seria isso? Pega um exemplo, você está na sua casa e agora você vê que o sol está batendo na sua janela. A minha janela está ali, por exemplo, o sol está batendo, mas não, a sua samambaia, por exemplo, está aqui onde eu estou. A luz do sol, ela não incide diretamente nas folhas da sua planta. Ou seja, a luminosidade que vai vir lá da janela vai vir para ela. Ou seja, essa claridade, essa luminosidade é o que as plantas de sombra exigem, precisam. Porque eu gosto sempre de pegar um exemplo de plantas como elas vivem na natureza, porque a sua origem que é importante. As samambaias, o lírio da paz, essas plantas, imagine uma floresta densa, uma grande floresta. Essas plantas elas vivem abaixo das copas das grandes árvores, recebendo ali o sol filtrado. Sim, elas recebem luz do sol direto. Isso não é um problema para suas plantas de casa. Vou explicar mais para frente. Podem sim pegar sol direto. Mas essa luz filtrada, voltando ao exemplo da floresta, elas pegam ali e ficam de boa. Não vão ficar ruim, mas é a luz filtrada. No caso, dentro do seu quarto, por exemplo, estou aqui no meu quarto, essa luz vai vir para essa planta filtrada
a luminosidade, somente a claridade é o necessário para ela sobreviver. Então, o primeiro ponto é esse. Quais os tipos de planta que você pode ter dentro de casa? E um deles é esse. É as plantas de sombra. Se você quiser que eu grave um vídeo depois, deixe nos comentários falando outros tipos, vários outros, tem vários. Não só o lírio da paz, como eu citei, não só a samambaia, mas tem vários outros. Deixe nos comentários aí se quiser que eu faça um vídeo futuro falando somente sobre essas plantas de sombra. Mas vamos ao ponto principal que eu considero, que eu vejo aqui para as minhas plantas, que eu moro em apartamento, mas que eu vejo os requisitos básicos que elas precisam para sobreviver dentro desse apartamento aqui onde eu estou. Eu vou deixar umas filmagens aí depois mostrando de manhã, que eu filmei elas na manhã, de todas que eu tenho nas janelas. Mas o primeiro ponto, como eu disse lá atrás que eu ia citar sobre ele, falando agora, que é a questão da luminosidade, que é a luz do sol. Todas as plantas, você concorda comigo, não é, jovem gafanhoto? Todas as plantinhas precisam de sol. Sem sol, elas não sobrevivem. Inclusive, como eu citei o exemplo da floresta das plantas de sombra, que elas precisam dessa luz mesmo filtrada. E voltando lá, como eu disse que eu ia falar dessa luz filtrada, que pode pegar luz direta, sim, samambaias, o lírio da paz, as plantas de sombra podem pegar o sol direto, sim, da manhã. É bom, é só até umas 10 horas da manhã, mais ou menos, dependendo também da região onde você vive, no Brasil, por aí afora. É bom pegar o sol da manhã, não tem problema. Eu recomendo muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso, eu falo, pode pegar o sol da manhã ou o sol do final da tarde, após as 4 horas, 5 horas, quando o sol já está se pondo ali. Essa luz não é problema, não vai destruir a sua planta nem matar ela, vai simplesmente ajudar, né? Vai ser um sol mais fraquinho, ela vai ficar de boa, não vai queimar. Agora sol depois das 10, então eu já não recomendo. É a verdade, não minto. Mas, por exemplo, veja aí nesta imagem que eu estou mostrando dos meus cactos. Os cactos são plantas de sol, não tem jeito. Então eu deixo eles na janela. E na janela eles vão ficar. E lá eles pegam o sol da manhã inteiro, sem parar. Isso mesmo. Até uns meio-dia mais ou menos. Os cactos são de boa. Agora veja esta outra filmagem, onde eu tenho esta suculenta que eu te mostrei aqui no vídeo, esta suculentinha, e outras aí também, veja aí no vídeo, tem umas tilândias, também tem umas pequenas espadinhas de São Jorge, tem uma samambaia aí, né, olha pra você ver, tem uma samambaia, e nesta janela pega o sol da tarde, olha pra você ver. Esse sol deve começar a bater mais ou menos uma hora da tarde até as 4 horas, mas essas plantas sim são de sol. E tem também essa outra janela, que é a janela da sala, 2 delas, vou mostrar primeiro essa para vocês, aonde pega o sol somente da manhã. Mas esse sol deve começar batendo ali por volta das 7 e pouca, até mais ou menos umas 8 e pouca, depois disso não bate mais, somente a claridade. Aí eu coloco as plantas mais de sombra. Nesse outro lado tem uns antúrios aí diferentes, uns antúrios um pouco mais raros, como vocês podem ver, são antúrios muito bonitos. E ali pega também somente o sol da manhã. Ah, e você deve estar se perguntando, mas Cleverson, essas plantas que você mostrou aí, todas estão nas janelas. É mesmo, é? Isso mesmo, o que eu quero dizer, estão nas janelas. Mas por que eu deixo elas nas janelas? Porque eu já testei várias outras plantas, como plantas de sombra, o lírio da paz, samambaias e entre outras, ficavam na sala e mesmo assim, mesmo sendo plantas de sombra, elas simplesmente não estavam aguentando, estavam morrendo, isso mesmo. Teve outra também, lembrei, uma glaulema, conhecida como café de salão, também não aguentou sobreviver na sala. No meu quarto já tentei colocar algumas, mas o quarto é pequeno, então não cabe, então eu preferi deixar sem nenhuma mesmo. Mas, resumindo, por quê? Você deve estar se perguntando, eu não estou colocando. A luminosidade, eu reparei que os sintomas e as coisas que estavam dando nessas plantas que estavam na sala,
dentro mesmo de casa, não só na janela, elas estavam sentindo muito. As folhas estavam amarelando, ficando foscas as folhas, ficavam com muita poeira. Aí algumas eu peguei e passei para a janela, logo essas janelas que eu mostrei, onde pega sol somente o sol da manhã. E assim elas começaram o quê? A se recuperar. Recuperaram muito bem. Aí eu pensei, então foi o fator, não foi a terra onde ela estava plantada no vaso, não foi a quantidade de água em excesso, e foi sim o fator luminosidade, que é o mais importante, por isso que eu citei ele primeiro. Agora o próximo fator é a quantidade de água, que eu acabei de citar aqui. Isso mesmo, jovem gafanhoto. A quantidade de água é importante para uma planta que você quer deixar na sala, por exemplo. Mas não se esqueça, primeiro preocupe-se com a luminosidade. E a quantidade de água eu recomendo. Eu já tive experiência de vários, igual vou pegar uma planta como exemplo, que é o lírio da paz. Essa planta gosta de muita água. Muitas pessoas sabem disso, ou quem não souber, já aviso, é uma planta que gosta de muita água. Mas eu já tive, como eu disse, um lírio da paz gigante na sala. Era o grande, ele estava bem cheio, vistoso e bonito. E mesmo assim, eu molhava com uma frequência de 3 a 4 vezes por semana por aí. Ele foi sentindo, e assim eu vi um apodrecimento das raízes. Olha, por incrível que pareça, uma planta que gosta de água, hein? Olha pra você ver. E ele sentiu e simplesmente foi embora. Morreu. Ah não, aí ele extrapolou. Ali, mete uma bala nele, mata esse danado! Aí você deve estar se perguntando, não é possível. Como assim? Uma planta que gosta de água e sombra morre. Sim, morreu. Mas, aí por quê? Eu descobri o que foi o fator luminosidade. Ele não estava pegando luminosidade suficiente, até ele precisa, mesmo sendo uma planta de sombra. E lá, ele ficou sem luz, na sala e tal, e foi enfraquecendo. Mas eu acho que eu devia ter molhado menos ainda, porque talvez pode ter sido isso. A água devia estar se acumulando no fundo do vaso, que pode ser um tema para outro vídeo. Como regar suas plantas corretamente, se você quiser que eu faça um vídeo assim, deixa nos comentários. Aí eu acho que foi o fator aí, foi acumulando água e ele não foi apodrecendo a raiz, ele não aguentou. Mas o que eu recomendo? Molhe aí por volta de 1 a 2 vezes por semana, dependendo da planta que você quer ter dentro da sua casa. Pode deixar nos comentários aí que eu posso responder. Ah, eu tenho, por exemplo, um lírio da paz, eu tenho uma samambaia, que eu deixo aí uma resposta para vocês. Não, a samambaia você molha de 2 a 3, esse tipo de samambaia. E esse lírio da paz de tantos em tantos. Pode deixar nos comentários que tá de boa. Se você quiser saber com mais detalhes sobre como cuidar das suas plantas dentro de casa, porque aqui eu só citei 2 fatores que eu acho que para mim é os principais: a luminosidade e a quantidade de água. Mas tem vários outros. Tem o tipo de vaso que você pode usar, o local onde colocar, e por aí vai. Também tem a terra, o tipo de solo que você pode plantar. E para isso eu criei um e-book super simples, com uma linguagem bacana para vocês, prático, rápido, e eu posso deixar ele disponível aí para vocês no link na descrição deste vídeo aqui embaixo ou no primeiro comentário fixado. É um guia muito bacana, rápido, prático, você conferir lá. Eu explico de maneira mais detalhada, claro, não só a questão da luminosidade, a quantidade de água, mas entre outras. O site é da Hotmart, é um site confiável, você pode comprar lá e tem garantia de 7 dias. Se não gostar deste e-book, você recebe seu dinheiro totalmente de volta. E o e-book custa apenas 5 pilas, 5 reais. É um preço bacana, você pode conferir. Tá aí no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. E claro, se você chegou até aqui, meu caro amigo jovem gafanhoto, você gostou desse vídeo? Então, capricha no like, desce o dedo nesse like, se inscreveu no canal, já se inscreveu, já passou o vídeo inteiro, não chegou aqui, por que não se inscreveu no canal até agora? Inscreva-se! E o sininho, hein? Não esquece do sininho, bate o sininho lá, toda vez que eu pôr um vídeo novo, você já vai saber que tem vídeo novo no canal. E se já é inscrito, meu caro amigo, agradeço do fundo do coração. Então, eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.